Bom dia a todos e a todas. Nós vamos fazer um primeiro apanhado bem mais aprofundado sobre a questão da reforma da Previdência, porque é um momento delicado, especialmente para quem ainda não se aposentou, e para quem está aposentado, pode ser que no futuro também vá diminuindo substancialmente, até desaparecer. Não a gente, a aposentadoria. Então é um problema bem sério que nós vamos enfrentar. Para isso, o sindicato convidou e tem a honra de apresentar o Vitor Pagani. Por favor, Vitor, a mesa é sua. Ele é do corpo técnico do Diese e profissionalmente é um sociólogo e tem trabalhado muito e tem ajudado muito o Simples São Paulo nas questões da aposentadoria, da nova medida provisória, das coisas que já vieram, a reforma trabalhista, das coisas que já vieram e das coisas que virão. Ele vai fazer a exposição e depois nós abrimos para as perguntas, as conversas que nos interessam. Tá bem? Vitor, à vontade, bom serviço. Obrigado. Bom dia. Agradeço aqui o convite da Silvia, do Luiz. Eu preparei aqui alguns slides. Bom, desde que a PEC 6 de 2019 foi apresentada e protocolada no Congresso Nacional, nós do Diese temos nos debruçado sobre ela, né, e estudado o conteúdo ali das propostas de alteração e produzindo alguns materiais, né? Então nós já produzimos uma síntese, né, uma primeira síntese da leitura da PEC, depois fizemos uma resenha sobre uma tese de mestrado específica sobre o sistema de previdência de capitalização chileno e mais recentemente, no dia 8 de março, produzimos uma nota técnica sobre o impacto que a PEC terá sobre as mulheres, que são as mais afetadas pelas alterações propostas, né? Todos esses materiais eles estão disponíveis no próprio site do Diese. Nós criamos um box específico onde nós temos publicado, né, toda a produção e agora recentemente colocamos também uma calculadora que faz essa simulação. Então o trabalhador ele coloca suas informações, né, sexo, data de nascimento, qual é a categoria, quantas contribuições já tem, e isso é feita a simulação. Quais seriam as necessidades para se aposentar pelas regras atuais e quais seriam pelas regras propostas na PEC. Isso tudo está lá disponível no site. Só porque às vezes as pessoas se preocupam em tirar foto, tudo. A apresentação também, já vou dar um informe. Semana que vem, dia 19, eu acho que é terça-feira, nós faremos o lançamento da Jornada Nacional de Debates sobre a Previdência. Então vai ser um evento no período da manhã no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. E a partir desse lançamento nós vamos fazer a jornada em todas as cidades onde o Diese tem escritório regional e em São Paulo e em outras cidades do interior. Aqui em São Paulo já está agendado para o dia seguinte, dia 20, uma atividade em Sorocaba, no Sindicato dos Metalúrgicos, e inclusive já conversei com o Renan, que é ligado ao professor Renan lá do Simples Sorocaba, eles vão estar presentes também. Vamos entrar aqui na apresentação, né? Então, o título, a desconstitucionalização e privatização da Previdência Social. E por que eu escolhi esse nome, né? Porque essa é uma novidade em relação à proposta 287 do Temer, né? Porque essa proposta ela tem mudanças, digamos, nos parâmetros para a aposentadoria, mas ela também tem mudanças estruturais, né? Então eu vou mais adiante, e essas mudanças estruturais elas vêm com a desconstitucionalização e a possibilidade futura da Previdência ser alterada apenas por lei complementar. Não sei se todo mundo sabe as diferenças entre
para aprovar uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, é preciso ter 3/5 dos votos, né, no Congresso. E além desse quórum mais qualificado, ele tem todo um procedimento de tramitação, então exige que passe por mais comissões, que tenham mais sessões, que ele é mais difícil. E a lei complementar, né, não, é só maioria simples, 50% mais um, e com uma tramitação muito mais breve. Aqui é uma contextualização rápida, só para mostrar que essa PEC ela não aparece do nada, né? Ela vem num processo aí que a gente, desde do impeachment da presidenta Dilma, a primeira grande reforma foi a PEC do teto, aquela que congelou os investimentos e as despesas primárias, né, por até 20 anos, e não estabeleceu limite nenhum para as despesas financeiras, né? Depois teve a lei da terceirização, liberando a terceirização em toda e qualquer atividade das empresas, a reforma trabalhista, né? E agora voltou a questão da reforma da Previdência. O sentido de todas essas medidas é o desmonte do papel social do Estado e a perda dos direitos sociais conquistados na Constituição de 88. Então é um processo mesmo de desconstitucionalização, né? As características gerais da PEC, né? Ela consegue, gente, ser ainda mais ampla, profunda e dura, prejudicial aos trabalhadores do que a PEC proposta pelo Temer ali em 2016, né? O objetivo declarado é reduzir as despesas públicas, tanto com a Previdência quanto na assistência social. Então é um objetivo fiscal, sobretudo, né? E visa estimular a financiarização e a privatização da Previdência Pública, né? Tem esse... E aí a gente está falando de disputa de orçamento público, né? Se a gente olhar para o orçamento, tirando as despesas financeiras, a Seguridade Social e principalmente a Previdência Social é a maior fatia. Então é o sistema financeiro disputando esses recursos, né? Então tem a mudança estrutural, a privatização, as mudanças paramétricas, que é o que depois eu vou detalhar para vocês, que é a mudança nas regras, nos parâmetros, tanto para acessar quanto para calcular o valor do benefício. E essa mudança estrutural, ela faz a substituição do que dos princípios. A nossa Seguridade Social e a Previdência está baseada no princípio da solidariedade, né? É um sistema de repartição que tem como fundo um pacto social e um pacto geracional, né? Então, quem trabalha hoje, quem contribui hoje, paga os benefícios de quem contribuiu antes e já conseguiu acessar os benefícios. E essa é a lógica, né, neoliberal, ultraliberal, do individualismo, né, como princípio principal aí da sociedade. Aqui, gente, eu tentei colocar num fluxograma essa estrutura lógica da PEC, para a gente entender o que é essa mudança que está sendo proposta, né? Então, nós temos ali regras gerais, que são válidas para todos os regimes de segurados, tanto os atuais quanto os futuros, e a PEC prevê algumas disposições transitórias. Essas disposições transitórias são as que tratam das mudanças dos parâmetros para se aposentar. Então, que vão valer para todos e enquanto as leis complementares não forem aprovadas. E aí a mudança estrutural, eles remetem para a lei complementar. Por isso que a gente fala da desconstitucionalização, porque depois, para fazer qualquer outra mudança, vai ser muito mais simples, fácil, né? E aí isso coloca a seguinte questão: a Seguridade, a Previdência, ela é uma política de Estado, não uma política de governo, né? Até por ser um pacto intrageracional, ela tem que ter segurança jurídica de estar previsto no texto maior, né, que é a Constituição Federal. Quando eles abrem eles dizem claramente, né, que vão alterar por lei complementar, isso pode ser alterado de acordo com o governo de ocasião, né?
Aí eles vão mexer no regime geral, né, e nos regimes próprios dos entes federativos que têm regime próprio. Hoje a União tem, todos os estados têm, e os grandes municípios também têm regime próprio, né? Fala de mexer nos militares estaduais, que são as polícias, mas das Forças Armadas não foi apresentado nada. Inclusive os deputados falaram que só iam iniciar a tramitação quando chegasse uma reforma das Forças Armadas, porque a interpretação, o que eu ouvi assim o deputado federal aqui de São Paulo, Paulo Pereira da Silva, que é metalúrgico, falou: o presidente não quer incluir a categoria dele, então também não vou incluir os metalúrgicos. Então, se é assim, estão cobrando, o governo ficou de apresentar até o dia 20, né? Vamos ver. Bom, aqui essa é então a estrutura. Vamos passar para o próximo. Acho interessante mostrar essa tabela. Essa tabela está no PowerPoint que o governo apresentou no Congresso. E quem tem acompanhado o noticiário, a imprensa, tem visto que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem declarado que ele quer fazer uma economia de 1 trilhão. Ele tem uma conta de chegada. Não interessa de onde vai tirar, eu quero 1 trilhão. Se reduzir a idade das mulheres, corta dos rurais. Se aliviar para os rurais, corta do BPC. Ele diz até de forma chocante, assim, né? Como se não houvesse vida e pessoas atrás das declarações dele. Mas o governo tem falado isso, precisa economizar 1 trilhão e o objetivo é combater os privilégios. Então a gente foi ver na conta de onde eles estão cortando. Estão cortando o privilégio? Aí a gente olha lá, ó, regime geral da Previdência Social, INSS, 715 bilhões do 1 trilhão é do INSS. Ou eles chamam ali de assistência fásica, é o assistência social, benefício de prestação continuada. Todo mundo sabe o que é? É aquele benefício que as famílias com renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo têm direito. O idoso tem direito quando atinge 60, 65 anos, né? Então, assim, a família vive com menos de R$250 por mês. Eles estão cortando da assistência social e da focalização do abono. Também isso tem sido pouco dito. Abono salarial, o PIS. Quem tem direito ao PIS? Quem recebeu no ano anterior, em média, um salário de até 2 salários mínimos. Então eles estão cortando do INSS, do PIS e do BPC, 897 bilhões do 1 trilhão que eles querem economizar. E estão vendendo que isso é combate ao privilégio. Qual privilégio tem o trabalhador que está no INSS? Ou que recebe o PIS? Ou o BPC? Então é importante a gente ter esses grandes números em mente para desconstruir essa propaganda mesmo do governo. Agora aqui eu vou entrar nas regras propriamente, né, nos parâmetros que foram alterados. Então as regras atuais em comparação com as regras propostas e transitórias. Em regime geral, como a gente está aqui nos professores privados, eu foquei no regime geral, né? Essas aqui são as regras atuais, só para a gente repassar. Às vezes a gente não lembra muito bem quais são as regras vigentes hoje e tem dificuldade de avaliar o que significa a proposta de alteração. Hoje você tem modalidades de aposentadoria por idade, né? 60 anos para mulher, 65 para homem, mais 15 anos de contribuição mínima. Então não basta ter a idade, tem que ter uma contribuição mínima, né? Tem uma carência contributiva. E por tempo de contribuição, a gente pode aposentar com o fator, aplicação do fator previdenciário, né, que reduz o valor do benefício. Ao completar 30 anos de contribuição a mulher, 35 anos de contribuição ao homem, ou pelaquela formulinha que foi criada no governo Dilma do 85-95, né, que soma a idade com o tempo de contribuição. Né? Isso foi aprovado há acho que 2, 3 anos, e ela vai subindo progressivamente, atualmente já é 86-96. Tem aposentadoria por invalidez. Aí tem outras variações, onde os professores estão
se encaixam, né? Que é professores da educação básica, e só da educação básica, né? Eles têm uma redução de 5 anos no tempo de contribuição. Então, a mulher aposenta com 25 anos de contribuição, 30 anos de contribuição, sem idade mínima. E pode aposentar também pela formulinha com 10 pontos a menos, né? Para evitar... Aí, quando aposenta pelo 85-95, no caso dos professores, são 81-91, então são 5 a menos, né? E aí aposenta pelo valor integral da média das 80% maiores contribuições feitas ao longo da trajetória profissional, né? Os rurais têm uma redução de 5 anos na idade mínima e o tempo de 15 anos de contribuição ou condição de segurado especial. Nos rurais já houve uma alteração agora com uma medida provisória que quem atesta a condição de segurado especial eram os sindicatos e o governo retirou essa prerrogativa dos sindicatos, passou para o próprio governo, né? Aí eu estou vendo o Celso aqui, se eu cometer alguma imprecisão aqui, depois, por favor, você me corrija, né? Bom, tem aqui a aposentadoria especial também, que são para quem trabalha exposto a risco à saúde, né, e à integridade física. Trabalhador em condições insalubres, periculosidade, coisas do tipo. Bom, nova proposta. O que está proposto na PEC? Então, é o estabelecimento de uma idade mínima, 65 anos de idade para homem, 62 para mulher, e, no caso do assalariado urbano, mais 20 anos de contribuição. Ampliou a idade da mulher e ampliou o tempo de contribuição de 15 para 20. O rural, que a mulher aposentava com 55, estão pretendendo aumentar, né, para 60, também o tempo de contribuição subindo. E os professores colocaram a idade mínima de 60 anos para homem e para mulher, mais 30 anos de contribuição, como se começasse a trabalhar com 30 anos, né? E, gente, essa idade mínima, ela está prevista para agora, mas conforme a expectativa de sobrevida for aumentando, ela pode aumentar. Nós até tivemos uma dificuldade na hora de montar a calculadora. Essa é uma variável que a gente não conseguiu considerar, porque ia ficar muito, né? Mas ainda quando eu, por exemplo, tiver 65, provavelmente não vai ser mais 65, já vai ser 67, 68. Então, essas aqui são as regras para acessar o benefício, né? Para ter direito ao benefício. Agora, questão metodologia de cálculo do valor do benefício, né? Então, hoje, eu já mencionei, é a média das 80% maiores remunerações desde julho de 94, né? Então, você descarta as 20% menores, em geral, aquelas do início da trajetória profissional. As pessoas começam ganhando salários mais baixos, né? E a nova proposta já faz uma mudança aí, que é fazer a média com base em todas as contribuições. Isso, por si só, já reduz significativamente o valor dos benefícios, né? Então, essa é a primeira alteração, né? Muda ainda mais o valor do cálculo, né? O método do cálculo. Então, qual que é a continha? Tentei tornar mais didático. Assim, trabalhador que atingir a idade mínima, tiver o tempo de contribuição mínimo de 20 anos, ele parte de 60% da média de todas as contribuições. E aí vai acrescentando 2% a cada um ano adicional de contribuição. De modo que só chega no 100%, né, no valor integral ou no teto, caso o trabalhador tenha uma remuneração média superior ao teto, quem conseguir contribuir 40 anos. Então o pessoal tem brincado que a aposentadoria no teto vai ser igual aquele prêmio no pau de sebo da festa de São João.
Vai ficar todo mundo tentando subir e não consegue chegar lá, né? Em relação a isso também é importante dizer, o teto hoje é 5.800 e alguns reais. Mas aí eu tenho conhecidos, sempre contribuíram acima do teto, quando se aposentam não recebem o teto. E isso tem uma explicação matemática para isso, porque em alguns períodos o teto foi reajustado, acho que foi durante o governo Lula, num percentual superior ao da inflação. E as contribuições, elas são, para fazer a média, reajustadas só pela inflação. Então o pessoal fala, o teto é 5.800, na verdade fica difícil alguém conseguir aposentar com mais de 5.500, né? Ou fica ali 5.300, 5.400. Essa é a mudança. E aí, para a gente ter comparação, nas regras atuais, nas regras de hoje, o valor mínimo que quem se aposenta por idade recebe é 85% da média, contribuindo 15 anos. Então eles estão dizendo o quanto a gente hoje parte de 85 com 15 anos de contribuição, vai partir de 60 com 20 anos de contribuição. Então é uma perda de mais de 25 pontos percentuais, é um negócio de mais 5 anos de contribuição. Então o valor dos benefícios vai achatar, né? Assim, o objetivo é que cada vez mais a aposentadoria fique próxima do salário mínimo, né? Hoje o valor médio já não supera R$2.000, é não sei o número exato, mas um pouco acima de 1.500. Eles querem reduzir ainda mais, né? Bom, aqui eu fiz só para a gente poder visualizar a régua, né? Então, para a gente ter uma ideia aqui, para conseguir os mesmos 85 que hoje quem aposenta por idade tem, vai ter que contribuir ali entre 32 e 33 anos. É uma perda muito expressiva, né? Outra mudança que eles estão propondo é na fórmula, na forma de cobrança da alíquota, né, de contribuição dos trabalhadores para o INSS, né, e para a Previdência do setor público também. Importante que só está mudando a contribuição dos trabalhadores. A contribuição dos empregadores não mexe, né? E o governo tem usado isso para dizer que reduzir a alíquota de quem ganha menos. Aí você vai olhar, bom, reduziu, a gente fez as duas linhas ali, né? A proposta atual, como o cálculo atual e o cálculo proposto. A gente vê que é uma redução muito residual, né? Para quem ganha até um salário mínimo, foi de 8 para 7,5. Só que ele fala que está reduzindo a contribuição, porque reduziu 0,5 na alíquota, mas ele aumentou 5 anos a contribuição. Então não tem redução de contribuição, né? Vai pagar mais. E estabeleceu um critério aqui de progressividade para quem ganha acima de R$ 4.500, passa a pagar uma alíquota superior a 11%. Né? E o método de cálculo também mudou, agora não é mais por faixa, é como é o do imposto de renda. Aí você aplica o percentual a cada faixa, de modo que você vai ter uma alíquota efetiva. Então isso também é importante, você está falando, aumentamos para 22% a alíquota de quem ganha acima de R$40.000. Primeiro que, como é que tem gente ganhando acima de R$40.000, que é o teto, é acima do teto constitucional? Mas a gente sabe que tem, né? Mas, por exemplo, para quem ganha o teto constitucional, a alíquota efetiva fica ali em 16%, 17%, não chega nos 22%. Regras de transição. Então, eles têm a regra de transição para a aposentadoria por idade e criam 3 modalidades de transição para a aposentadoria por tempo de contribuição. E aqui é importante, gente, a regra de transição ela vale só para o acesso ao benefício. A metodologia de cálculo já é feita com as regras novas, né? A única que ainda não está muito claro é essa primeira que eu vou mostrar, que não é a primeira, é essa daqui que eu vou mostrar, que é a aposentadoria por tempo de contribuição para quem está na véspera da aposentadoria. Teve gente que entendeu que
nesse caso, vai considerar a média de todas as contribuições, mas acho que o entendimento que vai prevalecer é que não. Continua considerando só as 80%, né? Porque esse caso é aquele que o trabalhador está há 2 anos de poder se aposentar. Então, é a mulher com 28 anos de contribuição ou o homem com 33 anos de contribuição. Então, aí eles permitem que você faça uma transição, contribuindo os 2 que faltam, mais um pedágio de 50% do tempo faltante. Então, você vai ter que contribuir 2 mais 1, e aí você se aposenta com a aplicação do fator previdenciário. Então, esse é o caso para quem está ali na boca do gol, né? O outro, por idade, eles fazem uma transição, que é essa aqui, ó, vai aumentando a idade das mulheres 6 meses por ano, então em 2023 já chega nos 62 anos, e vai aumentando o tempo de contribuição também 6 meses por ano. Então dos 15 vai para 15 6 meses, 16 até chegar em 20 anos em 2029. Né? Então essa é a transição para quem vai aposentar por idade. Né? A transição para quem vai aposentar ali pelo tempo de contribuição com fator, para quem já está na véspera. E tem uma outra modalidade de transição, que é essa que eles juntam. Quem já tem o tempo mínimo de 30 ou 35 anos, aí eles estabelecem uma idade mínima, que é de 56 anos para as mulheres e 61 para os homens. Né? Isso também vai subindo ali progressivamente até chegar em 65 e 62. A gente percebe que a transição para as mulheres é um pouco maior, mas é porque o tempo aumenta mais. Né? Então, como elas são mais prejudicadas, a transição ficou precisou ser mais longa. E, por último, tem essa outra possibilidade de transição, que é por tempo de contribuição com a somatória da idade e o tempo de contribuição, né, que seria o equivalente à formulinha do 86-96. Então, aí você tem que ter, para entrar na transição, no mínimo 30 anos, se for mulher, no mínimo 35, se for homem, e a somatória tem que ser superior a essa pontuação. Né? Então, começa ali em 86, vai aumentando 1 ponto por ano, até nos homens chegar aqui em 105 em 2028 e para as mulheres em 100 em 2033. Então a diferença entre os homens e as mulheres, que era de 10 pontos, cai também para 5, né? Que gente, a gente pegar o dos homens aqui, é 65 anos de idade mais 40 anos de contribuição. Né? Essa a conta. Bom, transição. Professores, né, que aí tem uma tabela diferenciada. Né? 25 anos de contribuição para as mulheres e a somatória começa ali em 81 e vai subindo até chegar em 95 em 2033. Para os professores homens, começa em 91 e chega a 100 aqui em 2028. A gente fez as contas, significa praticamente uma idade mínima também de 56 e 61 na prática. Né? Não tem como atingir a pontuação com o tempo de contribuição mínima com idade inferior a essa. Outros elementos da PEC agora, né? Porque isso aqui era então regra de acesso, cálculo do benefício, transição. Onde mais a PEC mexe? Então, pensões, acúmulo de benefício, BPC, o benefício de prestação continuada, aposentadoria especiais, salário, família e auxílio reclusão, abono salarial e FGTS. Eu até deixei o abono e o FGTS por último, porque, teoricamente, não tem relação com a Previdência. Né? Não está na conta da Seguridade e o FGTS menos ainda. Né? Não tem, assim, se o objetivo é fiscal, não tem por que mexer no FGTS, que quem paga é o empregador. Né? Bom, pensões, gente. O primeiro ponto é que desvincula as pensões do salário mínimo. Então, as pensões, pelo que está na lei, pelo que foi anunciado, claro que isso talvez seja judicializado, tenha ações de inconstitucionalidade, questionamentos,
mas pelo que o governo, a intenção do governo é que a pensão possa ser inferior a um salário mínimo, né? E aí eles estabelecem, até que seja regulado em lei complementar, um sistema de pagamento de pensões por cotas. Então, assim, aí você tem uma cota familiar de 50%, mais 10% por dependente. Como sempre vai haver um dependente, então para ter direito à pensão tem que ter um dependente. Então é 60% mais 10% por dependente adicional. Então uma viúva sem dependentes recebe 60%. Uma viúva com um filho recebe 70%, com dois, 80%. Os dependentes, quando perdem a condição de dependentes, atingem a idade de 21 anos ou 24, caso estejam na faculdade, esses 10% não são incorporados à pensão eles voltam, o valor é reduzido, né, quando isso ocorre. Então aqui tem um exemplo, né, que é isso, uma viúva com um filho, então é uma cota de 50%, como a viúva é dependente, o filho também, 70% do valor do benefício, né. Então aí, para a gente ter um outro exemplo e ver como reduz mesmo o valor, né? Então, tem lá, o Joca conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada há apenas 5 anos. Ele ganhava R$4.000 nos últimos 5 anos. Para facilitar, a gente pegou um valor constante, né? Faleceu em virtude de causa natural, não sendo considerado como acidente de trabalho, né? O valor da pensão será baseado nas cotas. Então, como ele não completou no mínimo 20 anos, a pensão dele passa a ser só 60% da média, né? Que já vai para 2.400. Como a dependente dele, a Graça, que é a cônjuge, não tem filhos, ela vai receber só R$1.440, né? Ele ganhava 4, ele só contribuiu por 5 anos, ela vai receber só R$1.440. Uma observação aqui, faleceu em virtude de causa natural, não sendo considerada como acidente de trabalho, é porque tem essa ressalva. Se for falecimento por conta de doença do trabalho, vai ser mantido a média, a integralidade da média das contribuições, né? Isso também estava na proposta do Temer. O Temer não tinha feito essa ressalva. Aí no substitutivo ele fez, e aí acho que perceberam que seria muito absurdo, né? O cara morre no acidente de trabalho e a viúva fica com essas condições. Acúmulo de benefícios. Também tem uma limitação para o acúmulo de benefícios. Vamos supor, um casal tem uma aposentadoria, né? E 2 aposentadorias, né? Um dos cônjuges falece, hoje a pensão, a viúva passa a receber a aposentadoria e a pensão, né? Eles estão dizendo que isso não vai mais ser assim, vai ter que escolher o maior benefício, o maior valor, e o valor do menor só vai ser pago com essa parcialmente de acordo com esse escalonamento aqui. Então é 80% do valor para quem ganha até um salário mínimo, 60% do valor do menor benefício para quem ganha de 1 a 2, 40 de 2 a 3, 20 de 3 a 4, acima de 4 não recebe. Então isso significa que se o segundo maior benefício for superior o menor benefício for superior a 4 salários mínimos, não acumula. Exceções são professores e profissionais de saúde, pensões de regimes diferentes, né? O regime geral, o regime próprio, e aí a pensão e a aposentadoria com redução no valor de um dos benefícios. Aí você pode acumular. Bom, benefício assistencial, gente. Aí o combate ao privilégio do governo. Vamos mexer no BPC, porque eles estão propondo o que eles chamam de assistência fásica. O idoso passa a ter direito a apenas R$400 aos 60 anos. E só vai ter direito a um salário mínimo quando completar 70 anos. Então reduz, né? O BPC, que hoje tem como piso um salário mínimo, deixa de estar vinculado ao salário mínimo. E reduz para menos da metade, R$400. Além disso,
restringe o critério de quem vai ter acesso ao BPC. Como? Hoje o critério é renda, né? É quem tem renda familiar per capita inferior a 1/4 de salário mínimo. Pessoas que vivem com menos de aproximadamente R$250. Eles agora falam, não basta isso. E a família não tenha patrimônio superior a R$98 mil, que é o valor do Minha Casa Minha Vida 1. Então, se a família conseguiu ter uma casa própria, os idosos ficaram sem renda, vai ter que comer a casa, né? Vai ter que vender a casa para se alimentar. Pontos adicionais, vamos lá. Aí tem a questão do abono, que eu já falei, né? Hoje o abono é para quem ganha até 2 salários mínimos, eles estão limitando o abono para quem ganha até 1, sendo que já tem uma limitação anterior, que antes trabalhou 1 mês, recebia 1 salário mínimo. Na mudança anterior já passou a ser, recebia 1/12 do salário mínimo por mês trabalhado no ano anterior. Então agora eles o que focaliza, né? Estão chamando de paga para menos gente ainda, né? Depósito do FGTS para os aposentados. Então acaba com o direito para aqueles que se mantiverem no emprego. E hoje quem se aposenta continua trabalhando, eu até não sabia disso, né? Porque não tenho nenhum caso próximo, mas o empregador deposita o FGTS, o trabalhador vai ao banco, na Caixa Econômica, e saca os 8%. Né? Então, o empregador fica desobrigado de depositar esse dinheiro e, caso o empregador demita esse trabalhador aposentado, demissão sem justa causa, né? Ele está desobrigado de pagar a multa de 40%. Então, aqui também, muita gente perguntando, isso não é direito adquirido? Enfim, eu acho que vai ter questionamento também judicial, mas a intenção do governo é dar esse presente para os empregadores. Né? O que eles estão alterando, porque hoje quando você se aposenta, você pode sacar o teu saldo, mas quando te demitem, eles têm que pagar a multa sobre o saldo contributivo, né? Do tempo que você ficou nesse último empregador. Eles estão desobrigando. E aqui, gente, não tem relação nenhuma com a Previdência. Até a Silvia lembrou, o Estado de São Paulo escreveu um editorial duro, né, chamando de jabuti, o jabuti que colocaram na árvore, o contrabando que incluíram, que em geral essas coisas elas são colocadas nos projetos de lei no Congresso, né? Algum deputado vai lá e põe alguma coisinha e ninguém sabe muito bem de onde veio. Dessa vez não veio do próprio Executivo, o que é mais raro. Né? A questão da aposentadoria por incapacidade permanente, que hoje é por invalidez, eles substituem por incapacidade permanente, também reduz o valor em alguns casos. E aqui tem uma MP, acho que é 871, que o governo já soltou, que ele falou que é a do pente fino, né? Que é uma MP que parte do princípio que todo beneficiário todo aposentado, pensionista, é um potencial fraudador. Todo mundo é fraudador desde que prove ao contrário. E eles estão fazendo isso e tendo que as pessoas se submeter a nova perícia, estão pagando bônus para os médicos que dê alta, né, e libere para o trabalho, e a gente tem vários casos de trabalhador que está tendo que voltar. Assim, claro que quando é fraude tem que voltar mesmo, mas tem casos e o constrangimento, a forma como está sendo feita é bastante complicada. Né? A aposentadoria especial, que é aquela para quem tem exposição a risco, né, à saúde, eles também estabelecem uma idade mínima, e na especial tinha cada tempo de contribuição submetido às condições de risco, tinha uma tabela de conversão, 1 ano valia 1,4 ano, isso também, daqui para frente, não vai ter mais, parece que está preservado o do período anterior, mexe também aqui no salário família, reduzindo quem vai ter direito, e também no valor do auxílio reclusão, limitando a 1 salário mínimo.
Isso. Então, em resumo, fazer um resumão aqui do que a gente tratou, né? Desconstitucionaliza as regras gerais do sistema previdenciário, novas regras serão definidas por lei complementar, restringe e retarda o acesso ao benefício, aumenta o tempo de contribuição e a idade, acaba com a aposentadoria por tempo de contribuição, então não vai ter mais, impõe a idade mínima 65, 62, reduz substancialmente o valor do benefício para todos os trabalhadores, regra de transição só para o acesso, o valor do benefício já é calculado com a nova metodologia, aumenta a contribuição previdenciária do trabalhador, porque aumenta de 15 no mínimo para 20 no mínimo, e aumenta a alíquota para quem ganha acima de R$ 4.500. Esse ponto agora, também que eu não tinha mencionado, é importantíssimo, porque ele desindexa o valor das aposentadorias e das pensões da inflação. Então, hoje, na Constituição, está garantido o valor real dos benefícios. Ele tira isso da Constituição e fala que vai ser regulado por lei complementar. Isso significa o quê? Quem está aposentado e às vezes fala, bom, eu já me aposentei, tenho direito adquirido, essa PEC não me afeta, se o governo, no próximo ano, não reajustar os benefícios, em 5 anos ele reduz seu benefício, dependendo da inflação, em 20%, 30% ou até mais, né? Então, restringe o abono salarial para quem ganha até um salário mínimo, acaba com o FGTS e desvincula o valor das pensões e do benefício assistencial do salário mínimo. Restringe o acesso ao BPC, porque acrescenta mais um pré-requisito, que é não ter patrimônio familiar superior a 98 mil. Cria a idade mínima para aposentadoria especial, que aqui também, gente, por que quem está em condições de risco aposenta antes? Que é para não causar o dano à saúde. Então, agora não, ele se obriga, você vai ter que ficar exposto ao risco para ter. Então, o conceito é, em vez de ser para prevenir, passa a ser para compensar, né? Trata os desiguais como iguais, e aí aproximando homem, mulher, professores, as demais categorias, rurais, trabalhadores urbanos, servidores e regime próprio, né? E possibilita a adoção do regime de capitalização, que aqui é a grande novidade em relação à proposta do Temer, né? Porque uma coisa é mudar as regras paramétricas, né? Você mantém a estrutura do sistema e ajusta as regras, né? Mas você não altera completamente o que é o sistema, né? Eles estão colocando isso, a adoção de regime de capitalização, e para ser instituído por lei complementar. Então, vamos lá ver o que está escrito, né? A chamada nova Previdência, né? É isso, eles estão chamando de nova Previdência, ela não está na PEC, né? Ela está nas leis complementares que vão fazer as mudanças estruturais. Aí sim que muda completamente, né? Então, artigo 201. Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá novo regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização, na modalidade de contribuição definida, de caráter obrigatório para quem aderir, com a previsão de conta vinculada para cada trabalhador, são contas individuais, e de constituição de reserva individual para o pagamento do benefício, admitida capitalização nocional, depois eu posso explicar, vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte de ente federativo. A gente que vê aqui em municípios e até em estados experiências, foi criado o sistema de capitalização, foi feita segregação de massas, e depois o governo ficou em crise fiscal e foi lá e pegou, né? Então, tem exemplos muitos, né? E se você põe isso por lei complementar ainda, não está nem na Constituição, facilidade para alterar. E acho que é importante também que não tem a exigência de contribuição do empregador. Não diz se o empregador vai ter que contribuir, nem com quanto vai ter que contribuir, né?
Então, assim, não é um sistema de capitalização complementar que está sendo proposto, como foi feito para os servidores públicos da União, né? Criou o FUNPRESP, passou a ganhar até o teto, acima tem um fundo de previdência complementar, o servidor que quiser ter uma aposentadoria superior ao teto do INSS, ele faz uma contribuição adicional, a União, cada R$1 que um põe, a União põe outro, né? Não é isso. É o modelo chileno mesmo. Sistema de capitalização alternativo ao sistema de repartição. E o que o Paulo Guedes tem dito, né, porque isso tem um custo de transição elevadíssimo, né, porque você começa a ter quem entra no mercado de trabalho formal, deixa de contribuir para o sistema de repartição, como é que você paga a outra conta, né? Por isso as mudanças paramétricas para conseguir economizar no mínimo 1 trilhão. Se não for 1 trilhão, não dá para fazer, né? Então ele vai tirar de quem ganha aposentado no INSS, quem ganha bônus salarial, quem ganha BPC, para financiar a implantação, a transição desse sistema de capitalização, que aí tem a experiência chilena. A Silvia teve lá no Diese, o dia que veio um pesquisador chileno, depois fez um artigo, né, acho que está publicado na página do DIAP, da federação, aqui do sindicato também, mostra, assim, no Chile, a promessa era que o trabalhador iria receber, no mínimo, eles chamam de taxa de reposição, né, no mínimo 70% dos valores sobre os quais ele tinha contribuído. Passado o período, em média estão recebendo 33%. Né? Tem mais de 70% recebendo abaixo do salário mínimo chileno. Tanto é que teve um movimento de massa, né? Não mais a AFC, que são os fundos de pensão, né? E aí a Bachelet teve que reverter em parte essa reforma, criando um fundo solidário para garantir um salário, pelo menos, para ter os idosos terem dignidade, né? Bom, então aqui, regime de capitalização, né? Os elementos estruturais. Então, primeiro, tira da Constituição, vai ser implementado por lei complementar, introduz a previdência capitalizada com contas individuais, que você poderia fazer de outra forma, né? Não diz se e quanto contribuirá o empregador, não está, não está definido. Abre para a privatização, que é esse o grande objetivo do Paulo Guedes, né? E tira a garantia do Estado. Então, você transfere o risco tanto do envelhecimento populacional quanto da administração do recurso para os indivíduos, né? O Estado deixa de ser o garantidor. E aí qual é o problema de colocar como gestão privada? Primeiro, a Previdência vira uma mercadoria. Então, quem tem capacidade de poupança vai ter, quem não tem, não vai ter, né? Então você tende a acentuar as desigualdades já muito grandes no mercado de trabalho brasileiro. Esse é o primeiro ponto. O segundo a gestão tem fim lucrativo. Então, parte do bolo vai remunerar vai ser apropriado pelos donos, né, dos fundos. As taxas de administração costumam comer boa parte do rendimento, né? Então, lá no Chile, quando começou, acho que eram mais de 20 fundos. Eles foram se concentrando, hoje são 5, é um oligopólio, captura os órgãos reguladores, porque é muito dinheiro, é muito poder político, eles administram quase um PIB, um valor elevadíssimo. Outro ponto que eu vou falar no slide seguinte, mas só para concluir esse aqui, aí fica como é um banco, né? Bom atendimento para os bons clientes. Bons assim, quanto dinheiro você tem? Aí o gerente vai, te serve café e tal. Se não tem, não vai ser atendido. Essa é a lógica, né, que eles querem implementar. Então, uma política que acaba totalmente excludente, né? Então, menos pessoas vão conseguir se aposentar, porque as regras ficaram mais difíceis. Quem não conseguir, vai bater na assistência social no BPC.
Aí vai receber só R$400. Mesmo assim, vai ter gente que nem o BPC vai conseguir. Aí vai ter o quê? Vai voltar a recorrer à família, à rede, à igreja, à caridade, né? Porque é isso, se não tiver, vai ter que recorrer à caridade. E com a capitalização, quem tiver capacidade de poupança vai ficar ainda mais, vai ampliar essa capacidade, quem não tiver, então você aprofunda o fosso existente hoje no Brasil, que já é um dos países mais desiguais do mundo, né? E eu peguei aqui no... Deixa eu ver se já é o último. A OIT divulgou, essa semana passada, esses dias, um estudo sobre acho que mais de 20 países que privatizaram a sua previdência, criaram sistemas de capitalização, e ela fez uma avaliação. E muitos desses países estão revertendo, fazendo a reforma, né? Eles estão voltando a ter algum grau de solidariedade, porque isso, numa sociedade... No Chile, gente, o adoecimento dos idosos, tem notícia de que subiu até a taxa de suicídio entre os idosos, né? E lá, como é uma conta, eu vi um sindicalista da CUT contando que estava conversando com um sindicalista chileno. Você não é benefício definido, né? Contribuição definida. Você contribui, faz a poupança e aí faz a previsão de que forma vai receber. Tem casos que o idoso ele vive mais do que se espera, ele recebe uma cartinha lá falando, tipo, game over, acabou. É muito traumático, né? Então, não é à toa que tem esses atos extremos lá. Bom, qual que é a avaliação da OIT, né? Que as taxas de cobertura estagnaram ou diminuíram. O que são as taxas de cobertura? Quantos por cento dos idosos estão cobertos pelo sistema de previdência? Então, esse processo de exclusão fez com que essas taxas ou ficassem no mesmo percentual ou até diminuíssem. As prestações previdenciárias se deterioraram. Então, a taxa de cobertura, quanto que você vai receber em relação ao que você contribuiu, né, que prometiam 70, estão entregando 30, 33. Né? Então, também... E teve isso muito reflexo da crise financeira de 2008, 2009. Esses fundos perderam muito dinheiro. Então, aí você transfere o risco. Os fundos não, os trabalhadores que estavam com seus recursos geridos pelos fundos perderam, né? Você transfere o risco para o indivíduo, né? A desigualdade aumentou, o custo de transição criou pressões fiscais enormes, então muitos estados reverteram porque não conseguiam bancar. Isso a gente viu em vários entes federativos, acho que até em Brasília fizeram isso, começa a ter um cofrinho cheio ali e começa a ter dificuldade aqui, né? O Estado depois ele muda a regra no meio do jogo. Custos elevados, então são as taxas de administração, porque o sistema se concentra, cria um oligopólio, e aí é uma empresa privada, tem várias né? Taxas de administração, gestão de investimento, custódia, garantia, auditoria, publicidade, jurídico, isso vai criando uma estrutura, né? Governança frágil, então esses fundos têm um poder político enorme, acabam eles mesmos fazendo as suas próprias regras. Quem se beneficiou foi, sobretudo, ou apenas o setor financeiro. Efeito limitado nos mercados de capitais dos países em desenvolvimento, então isso que é uma aposta. Ali no Chile, por exemplo, 40% dos recursos não estão aplicados no próprio Chile. Eles aplicam em outros países. Porque uma das justificativas seria, bom, o país precisa ter poupança interna para alavancar investimento, se desenvolver, fortalecer a indústria, gerar emprego e tal. Mas não tem garantia de que esse recurso precisa ser investido no próprio país ou em projetos específicos. Ele vai onde é mais rentável. E aí o que eu falei é riscos demográficos e do mercado financeiro transferido para os indivíduos. E o diálogo social deteriorado, porque não houve... no Chile, é o exemplo, foi só implantado pela ditadura militar do Pinochet. Né? Não foi nada feito com diálogo social, construção tripartite, qual vai ser a contribuição do trabalhador, do empregador, e do Estado, da sociedade. Não teve
E na gestão também dessas entidades privadas não tem participação dos representantes dos trabalhadores, é bem complicado. Por fim, é o que eu falei no início, está aqui no final, né, o que a gente colocou aqui no site, né, é esse bloquezinho aqui, às vezes as pessoas não enxergam, mas não ficou com destaque tão grande, mas todas as publicações de reforma da Previdência, e a calculadora é essa carinha dela aqui, ó. É só selecionar lá, categoria, sexo, data de nascimento, tempo de contribuição. Clicou, vai mostrar o comparativo pelas regras atuais. Nós vamos também, do site, colocar no aplicativo do Diese, do celular. O pessoal está fazendo as adaptações lá para o Android, não sei o que lá. Tem que ir estando pronto, qualquer um vai poder, entra no Play Google Store e baixa, e tem um aplicativo, pode fazer as simulações, né? Gente, para início de debate aqui, para provocar, era isso que eu trouxe para apresentar para vocês. Aí fico aqui à disposição para tirar dúvida, fazer algum esclarecimento que seja necessário. Obrigado. Tentar, um grupo de perguntas para ele poder ir respondendo com tranquilidade. Professora. Professora. Claro que pode. Uma dúvida dos professores. Ele, homem, tem 56 anos, 36 anos de contribuição. Já está? Pode aposentar. E ele tem 52 anos. Então, vai dar, em média, o fator 52, 53. Ele quer esperar o novo cálculo, que ele já vai começar com 60%. É vantajoso isso? Aí... Então, esses casos, eu acho que sugiro que entre na calculadora para ver. Faz a simulação lá. Né? Porque assim, de cabeça... Porque ele já tem o tempo necessário. Ele e ele quer esperar os 60%. Ele quer... Oi? Não. A nova fórmula de cálculo, se passar essa PEC, vai começar com 60%, a forma de cálculo. Hoje ele receberia 52% fator previdenciário. Ele quer começar com 60%, que é mais, entendeu? Entendi. Se ele vai receber mais. Não, mas espera aí. Sim. Então, não dá para ter 52 anos de idade com 36 de profissão. Só se ele tivesse começado a trabalhar com 16. Ele tem 52. Ele tem. Não, professor, não. Tempo comum. Tempo comum. Tempo comum. Sim, mas... aí precisa fazer a conta desses 4 anos que ele receberia. Aí, precisa fazer uma conta. Tem. Então, porque não é tão simples de tomar essa decisão. Nós temos um professor que ele completou 95 pontos, tá? O ano passado. O INSS começou a analisar o processo dele esse ano. Esse ano são 96. O INSS fez o processo dele com um fator previdenciário. E nós mandamos esse processo para Brasília, porque o sistema, o cálculo, já está na nova fórmula de 96 pontos. Esse processo está em Brasília. Então, o direito adquirido, quer dizer, em forma de cálculo, não é o mesmo, porque mudou a regra. Eu posso ajudá-lo para responder dizendo o seguinte: nunca em nenhuma situação eu entendi que esperar para aposentar compensa. Toda vez que eu fiz contas, eu sempre conto da Graça, que era cozinheira do sindicato lá na colônia. Ela tem 30 anos de contribuir. Eu não sou palestrante, tá bom? Não tenho essa pretensão também. Ela tem 30 anos de contribuição com um emprego só, que é o Sindicato dos Professores de São Paulo. Ela vai fazer 60 anos em outubro. Ela completou os 30 anos no janeiro anterior. Vocês mesmos fizeram a orientação para ela esperar até outubro, quando ela completaria 60 anos, e ia ganhar o integral, que ela tinha condições de ganhar o integral. A condição para ela não ser penalizada era viver mais de 5 anos. Ela só desalavancou esses 9 meses que ela tinha, vivendo mais 5 anos.
Como ela está viva ainda, então deu certo. Se ela vivesse menos de 5 anos, ela ia perder dinheiro, por 9 meses. Então, na minha opinião, qualquer chance que você tem de aposentar, esse que tem 36 anos, faz a conta na sua calculadora, assim. Mas a minha opinião é que tem que fazer. Bom, mas não era eu que ia fazer a palestra, era você. Eu só sentei aqui de abelhudo. Foi boa não vale a pena. A explicação. Porque esses casos específicos tem que avaliar individualmente mesmo. É difícil. É porque o sistema ele já está calculado esse ano, 96 pontos. Isso. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E a transição ela tem essa perversidade, assim, que é como se fosse uma corrida contra a sombra com o sol nas costas, né? Você vai andando e ela vai se distanciando. Então, pronto, aberto. Depois do Ricardo. Eu também posso perguntar? Pode, professor. Na verdade, eu queria que você retomasse um pouquinho aquela primeira tabela do 1 trilhão. Aí está incluído o que a expectativa de economia, o que o governo não vai gastar, é só a reforma do regime geral, ou seja, dos trabalhadores da iniciativa privada que... Não, assim, ali, 1 trilhão é a economia geral. Aí eu destaquei ali, reforma do regime geral, 715 bi. Então, que são os trabalhadores da iniciativa privada. E pública se for seletista. Tá. E público seletivo. Aí, cada linha é isso, reforma do regime geral. INSS é a primeira, que é a maior fatia. Depois vem reforma do regime próprio da União, 172. Alteração nas alíquotas do regime geral. Eles estão prevendo uma pequena perda. Mudança nas alíquotas do regime próprio. Um ganho que compensa a perda da alteração da alíquota. E assistência fásica, que é o BPC, o LOAS, e focalização do abono. O abono do PIS. Então, o que eu quis chamar a atenção é que pegar o INSS, o PIS e o assistência social... vai dar quase 90% do que eles estão propondo economizar, mais de 80%. Assim, que privilégio tem o trabalhador que está contribuindo para o INSS, ou o trabalhador que ganha PIS, que é até 2 salários mínimos, ou do BPC ainda, que é o que está em condição de miséria. Então, assim, o governo propagandeia uma coisa, que a reforma é para... e usa isso para tentar legitimar o corte nos pobres, nos trabalhadores que não têm privilégio algum. Né? Por isso que eu trouxe essa tabela. Ricardo. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho uma argumentação, comentasse esse argumento de alguns defensores da reforma, que eles alegam a questão demográfica. Então, cada vez a gente tem uma expectativa de vida mais alta, as pessoas têm cada vez mais tempo recebendo aposentadoria, e, ao mesmo tempo, você tem trabalhadores na ativa cada vez menos numerosos, e daí aquele tripé de sustentação ele acaba não funcionando por causa da arrecadação, que é cada vez menor. Né? Esse é um dos argumentos dele. Como é que você combateria esse tipo de argumentação? Tá. Bom, primeiro tem um fato, a questão demográfica, a gente está vivendo um processo de envelhecimento populacional, né, que é positivo. As pessoas estão vivendo mais. Positivo nesse aspecto, né? Um outro aspecto é as pessoas estão tendo menos filhos. Aí já não vou fazer juízo de valor, né? Agora, o que eu acho esse argumento, né, que tem menos gente contribuindo para mais gente recebendo benefício, né? A gente tem que ter em mente que a Previdência está diretamente ligada ao mercado de trabalho. Né? Então, a principal fonte de contribuição é sobre a folha de pagamento do trabalhador e do empregador. Então, se você não faz uma mudança, uma reforma tributária, uma mudança nas fontes de financiamento, né, só
Por que eu estou dizendo isso? Vamos pegar um exemplo concreto, os bancos, os bancários. Os bancários eram 1 milhão de trabalhadores no Brasil em 1990. Hoje eles, não sei se são 400 mil. Né? Então, os bancos, o que isso significa? Hoje os bancos contribuem menos para a Previdência Social do que contribuíam em 90. Né? Faz sentido isso? Os bancos estão lucrando menos do que estavam? Então, por isso que a gente reforça que o financiamento tem que ser tripartite. Então, tem que ter o financiamento sobre a folha, que é o empregado, o empregador, mas tem que ter um financiamento que é do Estado, é da sociedade, através dos seus tributos. E os bancos, por exemplo, poderiam estar contribuindo mais, né? Porque senão você penaliza quem emprega mais gente. Né? Esse é o... Então, uma das formas que esse é um ponto, né, da reforma tributária. O outro é que a gente também tem que prever que tem um aumento de produtividade do trabalho. Tem menos pessoas, menos trabalhadores na ativa, mas com os ganhos de produtividade propiciados pela tecnologia, estão produzindo mais do que no período anterior. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Né? Então, essa questão do envelhecimento, eu acho que a gente combate com a necessidade de uma reforma tributária, que não está posta. O ajuste ele é todo no corte de despesa, pouquíssimas coisas. Né? A PEC fala em cortar despesa, fala pouquíssimo de combater sonegação, cobrar os devedores, reverter as desonerações, criar taxação sobre lucros e dividendos, juros de capital próprio, grandes fortunas, grandes heranças. Não tem isso. Né? Então, é por aí que você conseguiria manter a sustentabilidade de um sistema de repartição, né? Você não focando só na contribuição dos trabalhadores. Né? Sempre lembro a vocês, aqui a gente conversa muito isso, que o regime da Previdência, ele provavelmente ele também não seja deficitário, porque ao longo do caminho, né, o governo também avançou nesse dinheiro. Sim. É o que você falava daqueles que puseram ali do ladinho por um período. Lembrando aí, nós que somos mais velhos, o IAPI, o IAPC, o IAPTEC, tudo, nos anos 60, na ditadura militar brasileira, vieram tudo para o INPS, lá como é que chamava aquilo lá? INPS, né, que chamava? Uhum. INPS. E esse dinheiro financiou o milagre econômico brasileiro. Lógico, onde é que nós fomos arrumar dinheiro para financiar tudo que fizeram naquele período? Esse dinheiro e os 8% do Fundo de Garantia. Porque os 8% do Fundo de Garantia também ficaram à disposição do governo, para gastos do governo. Então, todo esse bloco de dinheiro, ninguém mediu onde aconteceu, onde ele veio, mas ninguém... Então, agora, ele não sobra dinheiro para nós, porque gastar em alguma coisa, ao longo de todo esse período. É uma questão. Outra questão para a sua pergunta, respeitosamente aqui, são as desonerações do INSS que houve nesse período, aqui recentemente. Não é? E como agora ele não está desonerando a folha, né? Porque ele não desonerou a folha a princípio da parte patronal, está mantendo o mesmo valor. Uhum. Por exemplo, o fato dele não me pagar 40% como aposentado é uma desoneração em função dele não ter quebrado o galho ali, né? Porque o sistema S que vai perder dinheiro não vai diminuir da folha. O que ele vai perder vai para o governo. Não está baixando a folha. Porque 20% é o que começa a pagar o INSS. Eu sei por conta daqui da casa. Mas aqui, por exemplo, a gente paga quase 26% a folha. Porque tem as outras contribuições. Uhum. Não é? Então, esse sistema todo,
nós que somos mais velhos, vou repetir, o milagre econômico brasileiro dos anos 70, não é? Além de ter o AI-5, né? Além do AI-5, é dinheiro que entrou sem problemas, é de custo baixíssimo. O fundo de garantia naquela época não pagava absolutamente nada. E depois, uma hora, o Celso fala que eu fico toda hora contando a história do fundo de garantia, né, Celso? Historiando ali. O fundo de garantia daquela época, você só ia receber primeiro crédito 6 meses depois que você começava a trabalhar. Para quem vivia uma inflação de 80% a 90% em 6 meses, vê quanto a gente perdeu lá atrás. E isso o governo usava, né? Estou lembrando de coisas que vão ajudar aí. Então, sim, e você mencionou a questão das desonerações. A gente preparou uma tabela, tá aqui, ó, total de desonerações por ano desde 2007 até 2016. Em 2016 foram 271 bilhões. Se a gente for ver só o que são fontes de custeio do sistema de seguridade social. Porque é importante a gente ter, claro, assim, na Constituição, a Seguridade Social tem um orçamento próprio, né? Que ela é formada pelo tripé lá, saúde, educação, previdência e assistência, né? Aí tem as contribuições sobre a folha, mas não são só essas, tem as contribuições também sobre o faturamento das empresas, o COFINS, contribuição CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, tem contribuições relativas à importação de produtos, até do sistema de loteria vai para a Seguridade. A gente olhar só o que está previsto constitucionalmente, né? Quanto que foi desonerado num ano, em 2016? 142 bilhões. Né? Então, porque o governo tem dito, a Previdência está quebrada, né? Então precisa alterar. Se a gente for ver durante até 2015, as receitas da Seguridade superavam as despesas e parte desses recursos, através da DRU, que é a desvinculação de receita da União, eram desviados da Seguridade e usados para fazer o superávit primário, cuja finalidade é pagar os juros da dívida. Né? Então, isso foi feito durante anos. Em 2015, a gente entrou 2014, 2015, numa recessão brutal, a economia encolheu mais de 7%, o desemprego explodiu, a informalidade aumentou, veio a reforma trabalhista que vai piorar ainda mais a situação, né? E nós, conjunturalmente, estamos num período em que as despesas estão superando as receitas. Mas isso não é uma previdência está quebrada. Isso, se você retoma o crescimento, retoma a geração de emprego, retoma a formalização, você tem condições de recuperar esse equilíbrio, né? Você não precisa fazer essa violência que está proposta aqui na PEC 6. Olha, eu fui bancário durante muito tempo, né? Eu entrei no banco em 49. Antigamente, o IAPB era um primor. Você não precisava convênio médico, você tinha tudo lá. E em cada sindicato, em cada instituto, IAPTEC, API, APC, APM, tinha um membro do sindicato. Então, os institutos eram perfeitos, não tinha problema. Aí veio o Castelo Branco e fundiu tudo no INSS. Então, virou um rolo desgraçado, ninguém sabe mais coisa. E outro rolo também foi o Fundo de Garantia. Fundo de Garantia, ninguém sabe o montante do dinheiro, onde é que está, se está na caixa. Agora, que tem que haver uma reforma, tem que haver, porque você vê, o Instituto de Previdência foi criado em 1934. A média de vida ela não chegava aos 45. Hoje eu estou com 85 anos e estou... Né? Quer dizer, é terrível. Agora, o banco que eu trabalhei, ele tinha uma caixa, que se eu forçar a turma, pagava 3% ao mês para fazer um fundo. Né? Como tinha o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e tal. E isso é o que me garante, porque a aposentadoria do INSS é uma lástima.
Então, o que me salva é a previdência privada particular que eu fiz. Tá? Agora, só quero fazer uma pergunta. E como é que vai ficar esses ordenados fabulosos dos desembargadores, Vai ficar por isso mesmo? No caso em que você falou dos IAPIs, né? Quando havia... que era um sistema de capitalização, né? Mas o trabalhador punha uma parte e o empregador, o banco, punha outra, né? A gente tem inclusive algumas empresas que, em vez de pôr um real para cada R$1 que o trabalhador põe R$2 para cada R$1 que o trabalhador põe. Aí você consegue. Agora, o que está proposto é só a contribuição do trabalhador, você desobriga a empresa. E você lembrou essa questão do FGTS, Luiz? Eu acho importante mencionar também, porque o governo já está anunciando que essa é a primeira das reformas. Instituído o regime de capitalização, eles vão criar a tal da carteira verde-amarela, que é uma carteira de trabalho onde não tem garantido nenhum direito, né? Então não tem os direitos, nem os convencionados pelos sindicatos, acordados pelos sindicatos, não tem. E que o jovem vai poder escolher, né? E a gente sabe que se uma forma de contratação for mais barata para a empresa do que outra, o trabalhador não vai ter escolha, ele vai ter que optar pela que a empresa oferecer. E isso ocorreu quando eles acabaram com a estabilidade do emprego e substituíram pelo FGTS. Também era uma escolha. Alguém conseguiu escolher manter a estabilidade? Então a gente vê que novamente coloca uma falsa escolha, né? E eles querem implementar, então, acoplar isso. Vai ter estão dizendo, o regime de capitalização com a carteira verde-amarela sem os direitos garantidos na CLT. Folha de hoje traz uma reportagem do secretário de Previdência, aí eu não sei... Rogério Marinho. Não, o outro. É uma outra pessoa que está lá, não é o Rogério Marinho, que esse eu conheço, esse safado eu conheço. É esse, obrigado. Dizendo que nós jovens, também tenho que me valorizar um pouco aqui, nós jovens preferimos a capitalização do que o atual sistema de previdência. Como é que é? Isso. Entendeu? Então, é um problema bem complexo. Aberto a vocês. Quando se estabelece critérios para a aposentadoria e mudanças nos critérios para o acesso ao benefício, você pode criar esses critérios em face das mudanças demográficas, mas me parece que, nesse caso específico, existe um interesse maior, que é o do sistema financeiro abarcar. Então, aí o limite de idade, ou o aumento dos critérios de aposentadoria, eles estão de uma violência tão grande, né? Violência grande agora, e a gente não sabe como vai acontecer daqui a pouco, né? Porque nós estamos dando... Quer dizer, o governo está querendo um cheque em branco para botar todo tipo de maldade em lei, né? Disciplinar isso por lei. Então, me parece que tem mais a ver com interesses do sistema financeiro do que propriamente da mudança demográfica, que a gente sabe, acho que o movimento sindical, o DIESE mesmo, reconhece já há um tempo de que isso é uma questão que precisa ser tratada e uma reforma que precisaria ser feita, mas de forma responsável, e não como está aqui. Aí eu tenho uma pergunta em relação à capitalização. Não está claro na PEC se essa nova previdência entregue aos bancos privados pode valer também para aqueles trabalhadores que hoje já contribuem para o sistema público.
E, se puder, como é que fica essa transferência do recurso que a gente já pagou? Porque teve problema no sistema público disso, né? Também. Não fica claro. Eu tendo a achar que eles vão abrir por adesão, né? Agora, como é que indeniza o que já contribuiu? A gente também. Então, não está claro se vai ser só para os novos ou quem já vai poder aderir, né? Se a gente for olhar por exemplo, se fosse similar ao FUNPRESP, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos da União, lá eles abriram a possibilidade dos egressos antes da instituição aderirem, abrindo mão e todo mundo fez as contas, ninguém aderiu quase, né? Então agora não saberia, precisaria dar uma olhada melhor ali, ver como é que fica, né? Não sei se isso vai ser por lei complementar, que vai ser regulado, né? Na PEC eu não me recordo de ter. É um cheque em branco, realmente para que futuramente o governo, o executivo, encaminhe uma lei complementar, né? Qual é a relação à questão do envelhecimento populacional e algum aumento, definição de idade mínima ou aumento? Mas tem uma questão também que é pouco comentada, assim, porque se vai ser 65 anos, vai ter emprego para todo mundo até os 65 anos? Se garantirem que tem emprego para todo mundo até os 65 anos, não tem tanto problema a idade mínima, né? Agora, a realidade do nosso mercado de trabalho, a gente sabe que quem perde emprego com 50, 55, tem uma dificuldade enorme de conseguir se reempregar de forma formal, com carteira assinada e contribuindo para a Previdência, né? Então, acho que esse é um ponto, por isso que eu sempre destaco que a Previdência está intrinsecamente ligada ao mercado de trabalho, né? Então, se você tem um mercado de trabalho estável, né, você consegue até ter capacidade de fazer poupança ou coisa do tipo. Agora, o que a gente vê no Brasil e em outros países é que no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente fez lá no Diese o cálculo, né, entramos nos dados da RAIS, do Ministério do Trabalho e do Ministério da Previdência para ver cada trabalhador empregado formal, quantas contribuições ele faz em média por ano? 9. De cada 12 meses só consegue contribuir 9. Né? Então, se você fizer ali os 20 anos, já viram 26. Os 40 viram mais de 50. Né? Por quê? Porque tem uma rotatividade enorme no mercado de trabalho. Né? Os professores também, imagino, né? Saem de uma escola, ficam um período desempregado, vai para outra. Isso em outras categorias é mais grave, né? Você pega construção civil, né? Você pega asseio conservação, o trabalhador trabalha um período, fica desempregado outro, aí depois volta a trabalhar de forma informal, aí volta a ter carteira, contribui como MEI um período, um mês ou outro, depois não consegue contribuir no mês seguinte. Que a gente está falando aqui em 20 anos de contribuição mínima, né? 40 anos de contribuição para ter o benefício integral, né? Mas são contribuições mensais regulares ao longo dos 40 anos. Né? Então, não é se falhar um mês ou dois, é mais do que isso. Lembrar aqui que o fator do INSS, o fator previdenciário, ele diminui a cada ano na questão da demográfico, não é? Que todo ano, com o aumento da democracia, não, demográfico, com o aumento da idade como é que é, de morte lá, esqueci o nome, o fator faz, como é que é, Mônica? Isso. Com o aumento da sobrevida, o fator faz com que a aposentadoria diminua. Então, também tem um critério de compensação no modelo atual, né?
que era diferente, que quando o fator entrou, ele teve um momento de transição, que, aliás, é um negócio genial. É horrível, mas é genial. E depois ele agora se acomodou, e cada vez que aumenta a expectativa de vida, achei o nome, você vai diminuindo o ganho. Outra coisa que vale lembrar é que em 98 mudou de tempo de serviço para tempo de contribuição. Isso é outro fator importante. Então, num determinado momento, você se aposentava com 30 anos de serviço. Se a empresa, 30, nós homens 35, nós mulheres 30. Se a empresa não recolhesse, a gente provava e ganhava. Depois tem que ter 35 nós homens, 30 nós mulheres, de efetiva contribuição. Isso muda substancialmente a regra. Isso foi em 98. Então, cada vez que você vem vindo, você vem atualizando um sistema. Outra coisa que vocês podem não saber, mas eu vou lembrar, que era a divisão que a gente fazia para pagar o INSS. Alguém tem isso na cabeça? Então, eu trabalhava naquela época em 4 escolas, como todos nós. Então, o limite é 5 mil de contribuição. Então, eu dividi a minha contribuição proporcional ao meu salário nas 5 escolas que eu trabalhava. Sim. Isso. Lembra que a gente fazia isso? Levava uma... Por que fazia isso? Era para você pagar menos? Eu digo para você, não. Não, porque a empresa só pagava sobre a sua parte que você contribuía lá. Então, ok? Então, se eu pagasse, se o meu equivalente fosse R$1.000 naquela empresa, ela pagava 20% de R$1.000, mesmo que naquela empresa eu ganhasse 5 mil. Depois mudou, 20% do meu salário, na folha inteira. Na folha inteira. Então, a escola que pagava 20% de 1.000, passou a pagar 20% de 5 mil. Tanto que desapareceu, como você está concordando, eu vou olhando para você. Desapareceu essa necessidade. Desapareceu. E nós ainda fizemos só, quem ganha mais de 5 mil reais numa escola só, hoje, a gente quer que contribua só nessa escola. Para que garanta a média em uma única escola. Porque lembra do como é que chamava? Dupla atividade. Por quê? Porque eu podia ser professor de dia e garçom de noite. Mas só ser garçom no período que interessava para contar a divisão da aposentadoria. Isso também acabou. Para nós não acabou. Nós temos uma dupla atividade ainda e precisa tomar cuidado. Isso diminui para nós, diminui para qualquer trabalhador que tenha mais de um emprego, porque ele entendeu que o que era verdade quando você contribuía só com as últimas, quando o cálculo era das últimas 36 contribuições. 6 últimos anos. Isso aí nos anos não sei o que mais, eu já nem... até 98, e depois de 98 que ficou o julho do 14. Tá bom, Vitor. Tem uma justificativa para o jabuti na árvore dos 40%. Retarda a aposentadoria. Retarda a aposentadoria. O que a Val estava colocando dessa pessoa que tem 52 anos, se ele vai trabalhar mais ou não, agora o dilema é o seguinte, se eu me aposentar, eu perco 40% da minha multa e perco os depósitos daí para frente. Então, eu tenho, sei lá, 20 anos da empresa, se eu tiver um salário de 10 mil reais, eu tenho, em média, 200 mil reais no fundo de garantia. De cara, me aposentando, eu perco 80 mil. Fica muito mais barato, primeiro fica muito mais barato me mandar embora. Né? Porque a empresa teria que pagar 50% dos meus 200 mil.
Então, eu já fico mais perto da marca do pênalti. Fica muito mais barato para a empresa mandar embora. E, para mim, eu perco a possibilidade de ter todo o fundo de garantia, os 40% de todo o fundo de garantia anterior e o fundo de garantia daí para frente. Então, existe o maquiavelismo nesse jabuti, que é o sentido de você pensar um pouco mais para retardar a tua aposentadoria. Porque aí, se eu ganho 10 mil, eu vou perder R$800 por mês, todo mês, que eu podia ir lá sacar, ou de juntar no meu bolo do fundo. Aumenta a probabilidade de eu ser demitido, porque diminui muito o custo, meu salário já é alto, e aí a empresa talvez por isso não me demita, mas se ela me demitir, ela contrata certamente um outro mais barato. Diminui o custo da minha demissão e aí pressiona menos a questão da aposentadoria. Então, o jabuti não é só sacanagem do Rogério Marinho se vingando porque não foi eleito. Não, o jabuti tem uma lógica previdenciária embutida, né? É só uma inquietação do que eu escuto, que me perguntam, né, no meu dia a dia. Primeiro, a indignação diante desse quadro terrível, né? Isso é pavoroso, injusto. E também porque, se nós tivéssemos, como já disse alguns colegas aí, uma reforma tributária decente, o que você colocou, de forma coerente com tudo, onde a gente pudesse gerar mais emprego, que é toda essa insegurança de não saber se teremos emprego suficiente, tempo para poder contribuir tudo isso. Mas é a questão voltando, sabe, o pagamento do carnê. O pessoal me pergunta hoje, e aí? É importante eu continuar pagando o carnê? Aí, o que eu percebo é que as pessoas, né, nós, não temos esse conhecimento desse terror, entende? Então, a preocupação é, eu quero me aposentar, eu quero continuar contribuindo, para lá na frente ter alguma coisa. Só que, diante de um quadro desse terrível, que não vamos ter coisa nenhuma, você entende? Então, essas pessoas, eu fico muito inquieta de dizer, não, continue contribuindo. É melhor contribuir, sabe? Eu fico assim apertada de dizer isso, porque eu não estou dando para ele uma resposta satisfatória para que ele se sinta seguro, se sinta bem, falar, não, amanhã eu vou ter alguma coisa, entende? Então, é uma inquietação só. Quando me perguntam, continuo pagando carnê? Aquele carnezinho, sabe? Então, que é pouquinho, um tem que contribuir só por 11, outro contribui menor para se aposentar apenas com o salário mínimo, que vai só por idade, porque aí eu vejo pela moça que trabalha lá com a mamãe, então continua pagando aquele mínimo, porque ela tá assim, segura de que ela amanhã vai ter pelo menos o mínimo. Entende? Então, era isso só que eu queria perguntar. Como responder melhor para esse pessoal que pergunta, devo continuar pagando o carnezinho? É muito triste, eu fico triste com isso, entendeu? É isso. Não, é triste mesmo, porque esse tipo de proposta ela acaba minando, né, a confiança no sistema de previdência público. Você cria uma insegurança jurídica, né, você tira da Constituição, fala que vai ser mudado por lei complementar, o que é uma política de Estado vira uma política de governo e as pessoas fazem as contas e têm dificuldade. E eu também não saberia o que orientar, né? Você vai... E aí acho que é uma reversão de uma trajetória que a gente teve da Previdência Social no Brasil, que, como bem falou o senhor lá, começou com as caixas das empresas, aí os IAPPs, né? Que foi uma trajetória de universalização do direito, né? Então, você foi incluindo na Constituição de 88. Primeiro, os trabalhadores era por categoria, depois passou para ser todos os trabalhadores urbanos, depois você inclui os rurais, depois você incluiu os microempreendedores individuais, com os carnês. Até as donas de casa começaram a contribuir para poder ter alguma renda, e agora você reverte isso, o que era um movimento de universalizar um direito, você tem uma proposta que vem no sentido contrário, né? Então, é um efeito
eu acho que muitas pessoas que talvez estivessem contribuindo, querendo juntar os 15 anos no mínimo para ter um salário, vão às vezes falar, não compensa, vou guardar. Mas se eu, agora concretamente, eu acho que tem que continuar contribuindo, porque é a única... não é só a previdência, tem toda a seguridade. Eu vou até dar um exemplo particular, né? Minha sogra tem uma cuidadora que agora vai operar o ombro e ficar 6 meses afastada. Então, assim, se não tivesse com a carteira assinada, não teria o INSS remunerando. E às vezes as pessoas não sabem. Até meu sogro falou, o quê? Mas o INSS vai pagar para ela esses 6 meses? Eu falei, vai. É isso aí, ó, reforma do governo anterior, né? Fizeram a lei, incluir as empregadas domésticas com direitos trabalhistas, direito à aposentadoria. Isso, então, tem que continuar. É uma segurança, porque se sofrer um acidente, se perder a capacidade de trabalhar por alguma doença, e mesmo quando atingir a idade e esse tempo de contribuição, botaram mais obstáculos, mas acho que tem que continuar, porque é o que vai garantir alguma segurança na velhice, né? Só para complementar o que você está falando, Vitor, aliás, te cumprimentando pela sua palestra muito boa, a grande perversidade dessa nova Previdência é que, se você sai do mercado formal ou deixa de pagar carnê, como a Relúcia colocou, pensando que é só a tua aposentadoria, você perde todo o colchão de proteção da Seguridade Social. Então, quem terá a carteira verde e amarela, sei lá, quem terá novos tipos de contratação no mercado, não protegido pela Previdência, ele perde o colchão todo da Seguridade Social, não tem salário maternidade, não tem auxílio saúde, não tem coisa nenhuma. É exatamente o que esse governo está pretendendo. A política do individualismo. Cada um cuida do seu. Eu não vou cuidar de ninguém, eu vou cuidar do meu. E eu não quero, não se meta comigo. É essa política que está por trás disso tudo que precisa ser denunciado. É muito pior do que deixar de ter aposentadoria. Isso é muito pior. De ter uma renda e tal. É perder todo esse colchão de seguridade que a Constituição de 88 proporcionou para todo mundo e que ela está sendo vilipendiada a cada reforma, a cada vez que acontece isso. E se tirar isso, como você bem colocou, da Constituição, acabou. Porque aí, com um projeto berreca de maioria simples no Congresso, no toma lá da cá, da velha ou da nova ou da novíssima política, que se dane, é a mesma, né? Num projeto berreca, você vai perder mais ainda e cada vez perder mais. E a pressão dos grupos financeiros internacionais e das grandes oligarquias é muito grande e a gente não vai conseguir resistir a isso. Isso é que tem que ser denunciado. Não vamos nos concentrar só na aposentadoria. Senão fica aquela história de eu quero me aposentar, continuar trabalhando, ter 2 salários, porque aí eu tenho privilégio. Não é isso. A questão é que nós estamos perdendo todo o colchão da Seguridade Social garantida pela Constituição de 88. Para todo mundo, o BPC é uma garantia desse tipo, a aposentadoria dos rurais é uma garantia desse tipo, porque nenhum latifundiário paga a previdência de ninguém. Como é que esse trabalhador da terra ia poder se aposentar? Então, foi o grande pacto que foi feito na Constituição de 88, exatamente para a população ter um mínimo de garantia, é isso. E que agora está sendo jogado por terra. Eu acho que isso que é a grande denúncia que tem que ser feita. Vitor, no Facebook, a professora Roseli está tendo a seguinte dúvida. Tenho 55 anos e falta 1 ano e meio para completar os 25. Como fica se for aprovada a nova regra? Falta menos de 2 anos para concluir o tempo de contribuição. Então, ela entra naquela regra de transição, em que ela terá que contribuir o tempo faltante, mais um pedágio de 50% desse tempo que está restando, né? Então, contribui o que está faltando. Quantos meses são? 1 ano e meio, 18 meses. Isso. Falta mais 9. 1 ano e então ela vai contribuir os 18 mais 9 meses. E aí ela tem direito de se aposentar com a aplicação do fator previdenciário.
E aí, pelo que consta, ainda com 100% da média das 80% maiores, né? Isso que a nossa interpretação é essa. A interpretação de Diese é essa? Esperamos que sim, dependendo das emendas. Para quem contribui pelo teto, jogar fora as 20 menores contribuições dá uma redução de entrada assim, de quase 15% do benefício. É alto. Dia 22, a partir das 16 horas, não é? E 17 horas, na Paulista, em frente ao vão do MASP, um ato contra a reforma da Previdência Social, convocado por todas as centrais sindicais. Então, nós estaremos presentes lá e contamos com a participação de todos. Então, eu vou agradecer ao Vitor, muito obrigado por ter vindo, agradecer a presença de todos e, dentro do possível, desejar a todos um ótimo fim de semana, depois de tudo isso. Obrigado, Vitor, parabéns. Eu agradeço aqui o Simpro São Paulo, que é um dos parceiros, um dos sócios, né, do Diese, que sempre tem apoiado o departamento, então, muito obrigado.